Olá, queridos, bem-vindos ao nosso último estudo bíblico no Evangelho segundo Marcos. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Marcos. Nós vamos ter 20 versículos encerrando esse livro e aprendendo um pouquinho mais a respeito da ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Antes de nós lermos, nós precisamos lembrar que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado como más notícias. Mas Evangelho significa boas novas. Portanto, a história da Páscoa ela não termina com um funeral, mas com uma festa. E nessa grande coincidência que Deus organizou para que durante a celebração da Páscoa judaica, Jesus morresse na cruz, mas também ressuscitasse no primeiro dia, nos dando a oportunidade da vida, é para lembrar que o túmulo vazio de Cristo, ele é o começo da igreja. A melhor prova da ressurreição de Jesus é a existência da igreja. Esse capítulo vai nos ensinar muitas coisas e nós já vamos lê-lo para entendê-lo melhor. Mas nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e que está morto. Essa é a grande diferença quando nós olhamos para Jesus. Ele está vivo, Ele está conosco, a ação do Seu Santo Espírito está presente na vida de cada um dos cristãos. Por isso nós temos a alegria de estudar sobre Jesus, de ter em Jesus a essência das nossas vidas, a certeza da salvação e uma vida abundante como Ele nos ensina. Nós podemos ter em Jesus a certeza de que ser cristão, pertencer a uma igreja local, é fundamental para a gente poder ter crescimento, amadurecimento e estarmos de fato sendo preparados para a vida eterna, para a glória celestial. É muito interessante que nesse texto nós temos algumas questões muito interessantes, mas vamos lê-lo, porque assim nós podemos nos inteirar bem daquilo que nós estamos estudando. Capítulo 16, versículo 1, começa dizendo assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e foram ao sepulcro. E não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a quem havia expulsado 7 demônios. Essa foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Muito bem,
Nesse texto, nesses 20 versículos, como já mencionamos, temos algumas questões aqui muito interessantes. A título ainda de introdução, quero apenas citar algo que muitos comentaristas falam dentro do contexto da teologia, é que dos versículos 9 a 20, pelas características, a forma que foi escrito, há quem diga que provavelmente não foi Marcos quem escreveu. Todo o evangelho escrito por Marcos, nós já estudamos, já entendemos isso, mas é muito provável que dos versos 9 a 20, por uma questão de diferença de escrita, de características, parece que não foi Marcos quem escreveu. Mas isso não significa que isso não é parte da Bíblia, que isso não é importante para nós, porque está na Bíblia. Faz parte do cânon sagrado das Escrituras, que é um termo teológico usado pelos teólogos. Portanto, não se preocupe se você ouvir algum comentário a esse respeito, porque este é o Evangelho segundo Marcos, e mesmo que ele talvez não tenha feito a parte final dessa escrita, continua sendo algo que Marcos viu, influenciou, escreveu, relatou e assim por diante. É também importante ressaltar que tem outro livro da Bíblia que foi escrito por Moisés, que é o livro de Deuteronômio, mas que a parte final, quando traz o relato da morte de Moisés, por óbvio não foi Moisés quem escreveu. Mas Deuteronômio também faz parte da Bíblia Sagrada e é um texto que é relevante também, assim como esses versículos finais, versículo 9 ao versículo 20. Portanto, isso é só a título de informação, não interfere no nosso estudo e a palavra de Deus é inspirada, inerrante e infalível. Ou seja, ela continua sendo fundamental para as nossas vidas. Mas vamos para o texto. Nos dois primeiros versículos, nós temos aqui um profundo amor manifestado. Quando nós olhamos o versículo 1, o versículo 2, nós temos o relato então de Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E aí no primeiro dia da semana, bem cedo, no verso 2, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Vejam como é interessante nós percebermos que elas estiveram com ele, com Jesus no Calvário, acompanharam o seu sepultamento e agora, nas primeiras horas do domingo, elas vão ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, para colocar algumas essências. Mesmo que José de Arimateia e o próprio Nicodemos haviam usado cerca de 100 libras, ou seja, 45 quilos de ungüentos, composto de mirra, de aloés, para ungir o corpo de Cristo, está relatado em João capítulo 19, versos 38 a 40, elas ainda queriam demonstrar o seu amor, colocando ali algumas essências, algumas espécies aí de perfumes, para que houvesse uma melhor conservação e um melhor cheiro no corpo de Jesus. Mas acima de tudo é interessante nós pensarmos que essas mulheres vão ao sepulcro, mas Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana, as mulheres vão para o sepulcro no primeiro dia da semana, e veja como esse dia se torna importante, porque lá em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, diz que o próprio Jesus derramou o seu Espírito no ato do Pentecostes, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, a igreja passou-se a reunir-se para a comunhão, em Atos capítulo 20, verso 7, e para fazer as suas ofertas, em 1 Coríntios 16, 2. João viu o Cristo glorificado na ilha de Patmos no primeiro dia da semana. João, que escreve o Evangelho, que escreve também o livro de Apocalipse. O primeiro dia da semana se torna, então, o dia de celebração do povo de Deus, a celebração da vitória sobre a morte. É por isso que é o dia que nós separamos para termos ações de culto. Mas é interessante que essas mulheres, e falando novamente delas, elas têm uma certa preocupação, e podemos chamar essa preocupação de uma preocupação desnecessária. Versos 3 e 4 vão dizer que elas perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porque sim, uma grande pedra havia sido colocada, e como elas, mulheres, conseguiriam remover isso, sendo que homens, vários homens precisavam fazer isso para que essa pedra pudesse ser removida. Mas é interessante perceber que quando elas foram verificar no verso 4, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E a pedra já não estava mais ali. Olha que coisa interessante, que situação memorável.
A porta foi removida não de fora para dentro, como normalmente seria, mas de dentro para fora, mais uma vez mostrando o poder, a soberania de Jesus e a sua vitória, incrível vitória sobre a morte. É interessante que a preocupação ela tem a capacidade de roubar as nossas energias, de tirar os nossos olhos do foco. E as mulheres naquele momento estavam com essa preocupação, momentânea. Porque quando elas chegaram ali, elas perceberam que essa preocupação era inútil. As mulheres, bem como os discípulos, não discerniram corretamente as palavras de Jesus quando ele várias vezes falou sobre a sua ressurreição. A falta de compreensão da palavra de Deus, ela gera em nós preocupação. Nós gastamos as nossas forças com problemas que nem sequer existem. Nós gememos muitas vezes com minúsculos problemas, quando na verdade tudo já está solucionado pelo Deus que ressuscita os mortos. Um autor cristão chamado John Charles Riley diz que uma grande parte da ansiedade que esmaga os cristãos procede de coisas que jamais aconteceram. Mas há também aqui um fato incontroverso nos versículos 5, 6 e 7. A pedra ela havia sido removida, como já vimos no versículo 4. Ela foi removida, não meramente aberta, ela saiu ali da frente. Não há mais porta para abrir. E a mensagem prática, aliás, a questão é que a morte foi vencida. A pedra removida é um memorial da vitória de Cristo sobre a morte. E aí nós podemos imaginar e lembrar o seguinte: se você um dia quiser fazer algumas viagens e visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, você vai perceber que essas pessoas foram enterradas ali e ali ainda estão. Mas se você for para o túmulo de Jesus, você vai perceber visivelmente que o túmulo está vazio. O corpo, os restos mortais de Jesus não estão ali, porque ele venceu a morte. E isto é algo fundamental para as nossas vidas. Mas é interessante que o verso 5 vai dizer, entrando, no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Porque elas não esperavam isso. Assim como os próprios discípulos sabiam que Jesus havia falado sobre a sua ressurreição, mas não estavam ainda preparados para isso. E elas entram ali e percebem, e essa é uma visão de um anjo que estava ali, alguém que estava ali para trazer um testemunho angelical. Um anjo vestido de branco, assentado ao lado direito do túmulo. O Evangelho de Mateus nos informa que ele está assentado na própria pedra removida do túmulo. Soldados estão caídos, desmaiados, sem saber o que está acontecendo, mas diante de tudo isso, o túmulo está vazio. Quando ele diz no verso 6, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Gente, que notícia, que coisa extraordinária isso. Porque o túmulo está vazio. Os 4 evangelistas concordam que as mulheres foram as primeiras a descobrirem o túmulo vazio e a receberem as boas novas da ressurreição. A única mulher que é comum nos 4 relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Maria Madalena. E a gente já vai entender mais adiante o porquê disso. Mas é importante a gente lembrar que não é o nome que conta, mas o fato de serem mulheres, visto que naquele momento, muito mais do que nos dias de hoje, havia um preconceito muito grande com as mulheres. O testemunho das mulheres não era aceito. O que uma mulher viesse a falar não era tido como verdade. Em muitos momentos, inclusive nessa situação. O Evangelho de Mateus diz que Pedro, ao ser informado sobre a ressurreição de Cristo, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada viu senão os lençóis de linho. E aí ele retirou-se e foi para casa maravilhado do que havia acontecido. Os líderes judeus subornaram os soldados, dando-lhes altas somas de dinheiro para espalhar uma mentira, enquanto que os discípulos, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo Jesus dá aos seus discípulos a grande comissão. É interessante que Satanás dá uma grande mentira, enquanto Jesus dá uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade,
que nós já vamos perceber mais adiante nessa grande comissão. Mas há aqui uma mensagem muito importante no verso 7, que traz consolo. Os discípulos estavam tristes, estavam envergonhados, as mulheres tentando fazer alguma coisa, mas no verso 7, essas palavras angelicais dizendo: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. A gente já vai entender o porquê do destaque de Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. O Cristo ressurreto é também o Deus, o Cristo que traz restauração. É muito importante nós lembrarmos que os mesmos discípulos que prometeram fidelidade até a morte para Jesus fugiram já lá no Getsemane, não apareceram diante das acusações para defender Jesus, não foram, com exceção de João, os outros não foram para o Gólgota, eles fugiram. Mas Jesus, como o bom, o grande, o supremo pastor, ele busca as ovelhas desviadas para restaurá-las. As ovelhas perdidas, as ovelhas envergonhadas, que eram nesse momento os discípulos. A menção especial a Pedro é porque Pedro sentiu que aquilo que ele fez, o negar a Cristo, era algo terrível. E ele então provavelmente devia estar com um sentimento de exclusão. Talvez ele não se sentia mais nem como integrante dos discípulos, porque o que ele fez, na sua visão, foi algo terrível. Além de fugir, além de tudo aquilo que aconteceu, ele negou o seu mestre. E aí vem esse peso, toda essa vergonha. Mas Pedro é mencionado nesse versículo porque quando o anjo diz para as mulheres falarem isso para os discípulos, é também para Pedro. Porque a intenção de Jesus era lembrar a Pedro que ele também era amado. E Jesus manifesta isso depois de uma conversa no final do Evangelho de João, que é uma conversa extraordinária, que você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 21. É interessante que a boa nova do túmulo vazio, ela fala sobre um novo começo. Fala sobre perdão, fala sobre esperança, sobre restauração. Aqueles homens covardes e medrosos, Jesus os chama de irmãos, lá no capítulo 20 do Evangelho de João. Aqueles que fugiram vergonhosamente e possivelmente não se sentiam mais discípulos. O anjo reafirma que Jesus os considera como discípulos, que nós lemos no versículo 7. Jesus estava mais ansioso para consolar o pecador do que para castigar os pecados e o pecado que eles haviam cometido. O Cristo ressurreto é também o Deus que vai à nossa frente. E é interessante que nós não precisamos temer o futuro. O próprio Jesus disse nessa palavra, no verso 7, essa referência que o anjo diz, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Jesus tinha dito isso para os seus discípulos. E o que Jesus aqui, o que o anjo está dizendo para essas mulheres transmitirem para os discípulos é que ele simplesmente estava cumprindo aquilo que ele havia dito. Nós não precisamos temer o futuro porque aquele que morreu e venceu a morte por nós está na nossa frente, vai à nossa frente. O cristão é aquele que segue uma pessoa, muito mais do que uma ideia. O cristianismo é a religião do caminho e Cristo é esse caminho. Nós seguimos a Cristo. E os nossos passos, quando nós seguimos a Jesus, são passos seguros, são passos de esperança, passos de certeza. E é nisso que nós devemos confiar. O Cristo ressurreto também é aquele que nos enche de espanto e até mesmo de temor. Vejam o verso 8. O verso 8 diz assim: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Vejam o espanto delas. Marcos traz aqui a complexidade das emoções manifestadas por aquelas mulheres. Elas amavam a Jesus, estavam preparadas para dar o seu melhor, mas não estavam preparadas para ver esse milagre da ressurreição naquela manhã de Páscoa. Assim como os discípulos no jardim no jardim do Getsemane, elas fugiram do sepulcro. Inicialmente, elas nada disseram a ninguém por causa do medo que as dominou. Porém, o silêncio delas não foi permanente, porque após todo esse espanto, esse momento, com grande alegria, elas correram para comunicar a mensagem da ressurreição aos discípulos.
Mateus capítulo 28, verso 8 diz isso. Lucas capítulo 24, verso 9 traz o registro de que, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que estavam com eles naquele momento. Enquanto os discípulos se escondem, essas mulheres elas manifestam aquilo que estava acontecendo. Eles estão trancados em 4 paredes, mas enquanto eles estavam trancados e fugindo com medo, elas estavam no Gólgota, elas desceram a tumba, elas viram anjos, elas contemplaram o Cristo ressurreto, elas correram para anunciar esse Jesus. O amor e a devoção dessas mulheres deve nos estimular a professarmos a nossa fé e a confiarmos em Jesus. Isso é fundamental para as nossas vidas. Dos versículos 9 a 14, nós temos aqui então um aparecimento de Jesus, que é algo surpreendente também. O verso 9 traz aqui o milagre dessa transformação. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Eles tinham a notícia de que Jesus havia ressuscitado, mas até então não haviam visto Jesus. E Jesus aparece exatamente a Maria Madalena. A primeira testemunha não foi Maria, a sua mãe, não foi Pedro, não foi nenhum dos outros discípulos, ou mesmo João, que era o seu discípulo amado, mas a Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. E é muito interessante que a Bíblia nos ensina que a quem muito é perdoado, muito vai amar, muito vai querer recompensar aquele que o perdoou. E aqui nós vemos a ação da graça de Deus no verso 9, porque ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, e ela traz boas notícias da graça de Deus. Ela não foi apenas a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, mas foi a primeira a anunciar a sua ressurreição. A trazer, dizendo assim, eu vi Jesus e eu sou testemunha de que eu vi Jesus. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aquela que estava possuída tempos atrás por 7 demônios, agora ela se transforma numa embaixadora das boas novas do Evangelho. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós temos muitas coisas para compartilhar desse Cristo com os outros também. É interessante que há uma resistência. O versículo seguinte, versículo 11, diz, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Mais uma vez, o testemunho de uma mulher não era válido naquele contexto. E nesse momento, eles também não estavam acreditando. Os discípulos de Jesus fugiram quando Jesus foi preso no Getsêmani, estavam ausentes no Calvário, exceto João. Não compareceram diante de Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus. Estiveram ausentes no seu sepultamento, mas agora não acreditam na mensagem da ressurreição. Marcos nos traz informação de que eles não deram crédito ao testemunho de Maria Madalena e não creram no testemunho dos 2 discípulos que estavam no caminho para o campo, como diz a sequência do texto, versículo 12 e versículo 13. E aí Jesus vai aparecer no versículo 14, à mesa, e aí Jesus vai então chegar para ele, verso 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus teve nesse momento que censurar, que questionar, que desafiar eles, porque eles não estavam crendo até aquele momento. Tudo isso por causa da sua dureza de coração. Talvez a vergonha, tudo aquilo que havia acontecido, a sua covardia, tudo isso contribuiu para que essa dureza de coração aumentasse. É diante destas situações e oportunidades que nós precisamos entender que na sequência do texto, a parte final do versículo 15 ao versículo 20, nos traz uma grande comissão. Uma missão que deve ser feita em conjunto com outros cristãos, de forma individual, mas também coletiva, manifestando o amor de Cristo através da nossa igreja local.
A boa nova é o próprio Jesus, porque aí ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Algumas Bíblias vão trazer a referência a todas as criaturas, mas todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do evangelho. Se elas vão crer ou não, isto não compete a nós, mas no que compete a nós como cristãos é pregar o evangelho a todas as criaturas. E é por isso que as boas novas, o evangelho, no relato de Marcos é uma palavra usada 7 vezes. O evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio de Jesus, o seu Filho, trazendo libertação ao cativo, quebrando o poder do diabo, do pecado e da morte. Foi pelo evangelho, e é pelo evangelho que nós proclamamos que em Jesus o curso da história está sendo mudado. Jesus muda a nossa história. Jesus, pela sua morte e ressurreição, estabelece o seu reino. A boa nova de Jesus precisa ser pregada. O verbo pregar é encontrado 14 vezes em Marcos, enquanto que em Mateus e Lucas só aparece 9 vezes, porque Marcos é o evangelho da ação. Boa parte dos milagres de Jesus é relatada em Marcos, mas Marcos também traz muitos relatos de pregações de Jesus, onde ele está pregando o arrependimento, pregando para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas creiam nele. Jesus está pregando, porque a pregação faz com que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. Por isso que a pregação é tão importante e continua sendo fundamental nos nossos dias. Jesus é mais do que um pregador, porque ele também tem vários milagres, várias ações, mas a pregação de Jesus é a primazia do seu ministério em Marcos. Embora Jesus tenha se ocupado em atender às necessidades físicas das pessoas, ele prega, porque essa é a maior necessidade. O Evangelho só é boas novas se for compartilhado. O Evangelho, se não for compartilhado, ele não é e não está sendo visto e vivido nas nossas vidas como as boas novas, como o anúncio de que Jesus é essa boa notícia. O propósito de Deus é que nós, como igreja, preguemos o evangelho todo, em todo o mundo, a todas as pessoas. A igreja precisa ser uma agência missionária. Ela precisa ser luz para as nações. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja é um corpo missionário ou então um campo missionário em todos os momentos. Deve ser assim. A evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Não pode ser adiada para amanhã. O mundo precisa do Evangelho e a salvação do Evangelho precisa ser oferecida livremente para todas as pessoas, para toda a humanidade, assim como diz o teólogo John Charles Wiley. A boa nova de Jesus precisa ser também recebida, porque o verso 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem muita gente que acha que o batismo salva. Mas veja que o texto diz quem crer primeiro e for batizado. O batismo é uma ordenança, é uma pública profissão de fé, é uma maneira pública de dizer que eu amo a Jesus. Mas a condição para que eu seja cristão é primeiramente no crer. Portanto, nós precisamos crer. O Evangelho somente é experimentado como boas novas quando ele é recebido e quando nós cremos de fato em Jesus. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ao mesmo tempo que traz vida, ela também sentencia a morte. Porque o não crer nos traz a oportunidade ruim, mas existente para muitas pessoas, da condenação eterna. Portanto, aquele que crê deve ser batizado, deve ser introduzido na comunhão da igreja, mas a fé, ela precede o batismo. O batismo, ele não o faz cristão, mas demonstra que você é cristão. Uma pessoa pode ser salva sem o batismo, como foi, por exemplo, o ladrão da cruz, um dos ladrões que estava ali crucificado com Jesus, mas nós precisamos lembrar que jamais alguém pode ser salvo sem crer em Jesus. Portanto, nós precisamos crer e amar Jesus constantemente. A boa nova de Jesus, ela precisa ser também confirmada. O verso 17 e 18 vão falar sobre esses discípulos que vão pregar o Evangelho e muitos sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aqui, diante de um estudo mais profundo, muitos estudiosos bíblicos eles vão afirmar que esses sinais aqui específicos foram dados aos discípulos, ou seja, eles receberam poder para que ao mesmo tempo que pregassem, pudessem manifestar a mensagem do Evangelho. Alguns teólogos chegam a afirmar que esses sinais aqui não fazem mais parte da vida dos que pregam o Evangelho hoje, nos dias atuais. Contudo, Deus é soberano e nós temos sim que acreditar e perceber os milagres que Deus faz, porque a conversão de uma alma é um milagre. E Deus pode, através de uma cura, trazer salvação na vida de uma pessoa. Deus pode, através de um ato de falar uma língua diferente, pode trazer a oportunidade de uma pessoa para que ela seja convertida ao Evangelho. Contudo, estas são apenas ferramentas, porque a mensagem do Evangelho é clara, precisa ser pregada, precisa ser vivida. E nós somos testemunhas de Cristo. Então, esses sinais descritos que aconteceram durante o período apostólico, e eles aconteceram para que as pessoas pudessem crer de uma maneira mais objetiva. Hoje, nós também devemos crer de maneira objetiva, mas nós temos a palavra revelada, é suficiente. Naquela época, as pessoas elas ouviam umas das outras a mensagem do Evangelho. Hoje nós podemos ler, estudar, meditar, porque todos temos acesso a uma Bíblia. Portanto, a palavra revelada é suficiente para que nós possamos crer em Jesus. Na época dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, do começo da igreja, era aquilo que eles falavam e os sinais que eles praticavam que evidenciava a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo. Então, esses dons eram credenciais essencialmente dos discípulos. Podem aparecer nos dias de hoje? Podem, de acordo com a vontade e a soberania de Deus, porque Deus faz a sua obra em nós, através de nós e apesar de nós. Portanto, Deus pode fazer como Ele quiser, porque a grande ênfase de Marcos é que quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus confirma essa mensagem com a manifestação do seu poder. E a manifestação do seu poder é através da salvação. A paz que excede todo entendimento, a vida em abundância, o crescimento espiritual já são milagres importantíssimos nas nossas vidas que nós podemos testemunhar. E isso é a essência também do Evangelho. O evangelista Marcos, ele termina falando sobre duas verdades nos versículos 19 e 20, dizendo assim: depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Primeiro, o Cristo é coroado à destra de Deus Pai. A sua obra foi consumada. O sacrifício de Cristo foi aceito, ele se humilhou e foi exaltado, como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2. Agora ele está entronizado à destra do Pai, onde ele intercede pela igreja, onde ele governa o universo e de onde ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas também a igreja, em parceria com o Senhor, realiza a obra que Cristo deixou, a missão que Cristo deixou. A pregação do Evangelho, ela deve ser realizada com palavra e deve ser realizada através do poder da ação do Espírito Santo. A mensagem foi pregada aos ouvidos e foi pregada também aos olhos pelos discípulos, e esses cristãos revestidos com o poder do Espírito Santo, mesmo perseguidos, mesmo passando por muitas dificuldades, eles nunca abandonaram a bandeira e a mensagem do Evangelho. E essa é uma grande lição para nós. Nós temos uma grande responsabilidade, porque a mensagem do Evangelho chegou até mim e até você. Está chegando. E nós precisamos fazer com que ela chegue aos outros. Nós precisamos crer em Jesus. E a partir da transformação que Jesus traz para as nossas vidas, levar essa mensagem a outras pessoas. O mundo precisa ouvir a mensagem de Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque nesse Evangelho nós podemos aprender tantas verdades. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina tanto e louvado seja o Senhor por ela.
Pai querido, obrigado porque nós podemos ser alcançados pela mensagem do Evangelho através da pregação, através do ensino, do discipulado, através da Tua igreja. Por isso que o Senhor nos use como igreja, como cristãos, para pregarmos o Evangelho, para crermos em Jesus e crescermos no nosso relacionamento com Jesus cada vez mais. Pai querido, conduza as nossas vidas e nos desafie cada vez mais como cristãos, como membros de uma igreja local, a servirmos, a amarmos e a pregarmos as boas novas do Evangelho. E nós oramos assim e pedimos que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém e amém. Que eu e você nos sintamos desafiados a pregar o Evangelho e a fazermos a nossa parte como cristãos onde estamos inseridos. Que Deus nos conduza e abençoe também a sua família.